para a construção de casas populares. Durante a cerimônia, o presidente fez questão de ficar ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que a aprovação da reforma é histórica, pois era aguardada há mais de 30 anos, e enalteceu o esforço da equipe econômica e a atuação política dentro do Congresso Nacional. Nós conseguimos aprovar, pela primeira vez na história da República Brasileira, uma política de reforma tributária numa votação democrática, num Congresso em que a gente tem minoria. Uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então o que aconteceu ontem foi um fato histórico que o Haddad merece uma salva de palmas especial por ter condenado isso. O Jornal da Manhã ouviu o coordenador de inteligência técnica do Centro de Liderança Política, Pedro Tripp, sobre a aprovação da reforma. Para ele, há alguns pontos positivos nas novas regras que representam um avanço, pois se terá mais clareza ao processo de cobrança de impostos no Brasil. Ela consistiu em um avanço, tá? No comparativo com o sistema tributário atual do Brasil. Então, quando o Brasil introduz aí um IVA em âmbito federal, um IVA em âmbito subnacional, a própria mecânica do IVA, né, já vai trazer uma modernização importante para o nosso sistema tributário. Então, a tributação ocorrer no destino, ou seja, no local em que o bem é enviado, não mais na origem, uma redução da cumulatividade tributária, um aumento da neutralidade do sistema, né? O sistema tributário tem que ser neutro, ele não pode impactar as decisões de consumo e investimento dos agentes econômicos, e a reforma seguiu nessa direção, o que foi positivo. Para o analista, a reforma também trouxe pontos negativos, como alguns benefícios que foram obtidos por alguns segmentos por meio de força e de pressão política que exercem sobre os congressistas, destoando em partes da proposta original de equilíbrio na reforma. Foram as inúmeras exceções, né? Alíquotas de IVA diferenciadas para um número muito elevado de setores, né? A gente sabe que as alíquotas devem ser diferenciadas para setores com impacto social elevado, né? Educação, saúde, transporte público. Mas nós vimos que uma gama muito ampla de setores conseguiu alíquotas diferenciadas, muito mais pela força política que esses grupos têm em Brasília, tá? Muitas alíquotas diferenciadas para diversos setores acabou sendo um ponto negativo da reforma. O Congresso deve promulgar a lei da reforma já na semana que vem, dia 23, começa o recesso parlamentar e a intenção é terminar o ano com essa vitória. A reforma tributária é importantíssima ao país. Ela, de alguma forma, pretende simplificar o processo de cobrança de impostos, mas não se engane, ela não irá reduzir a carga. E por que não irá reduzir a carga? Porque antes da reforma tributária, teria que ter sido feita uma reforma administrativa. Você teria que reduzir o custo para aí discutir o financiamento. Mas no Brasil, como sempre, né, a carroça é colocada na frente dos bois volta e meia. Então, nós tentamos simplificar o processo. Eu tenho até minhas dúvidas se simplificou mesmo de verdade. A transição será um caos. Nós teremos aí vários impostos rodando ao mesmo tempo, os novos, os velhos. Você veja aí que aqui no Paraná nós tivemos um aumento de impostos preventivos. Eles aumentaram o ICMS porque esse aumento, né, no médio prazo de aumentar a arrecadação lá na frente. Enfim, porque é uma média. Aí isso saiu da reforma, importante dizer, né? A reforma não prevê mais esse método de cobrança. Vamos ver como o governo do Paraná vai responder agora em relação a isso, porque a argumentação principal não existe mais, né? Isso foi retirado desde a reforma. Mas enfim, né? Temos finalmente uma reforma. Vamos agora acompanhar como é que vai ser a implementação dela. Olha só. Existe uma expressão chamada Vitória de Pirro, tá? Que era o rei de Épicuro, que falou depois de uma batalha que outra vitória como essa eu não resisto, o meu reino cai. É disso que se trata. A reforma administrativa,
A reforma tributária, ela é uma vitória. Importante que ela tenha acontecido. Nós precisamos sim modernizar o nosso sistema tributário, precisamos cobrar no destino, precisamos ali não ter acumulatividade, ou seja, o imposto não ficar pesando dentro da cadeia. Agora, dizer que ela foi uma grande vitória para a sociedade, para a economia brasileira, é uma meia-verdade. E por que eu falo isso? Os grandes vencedores foram o lobby, o grande vencedor foi o sistema arrecadatório, o grande vencedor foram os auditores fiscais que conseguiram colocar jabuti, os vitoriosos foi a indústria automotiva do Norte, Nordeste e um pedaço do Centro-Oeste. Então, esses foram os vitoriosos de verdade. Por isso que você percebe alguns senadores, alguns deputados, alguns governadores com um sorriso muito mais largo do que outros. Quem, de fato, em algum momento vai precisar explicar parte dos seus votos, Mark, são os deputados aqui do Sul e do Sudeste, que permitiram que alguns jabutis ficassem pesando sobre a cabeça dos brasileiros. E veja, falaram tanto de simplificação, hoje nós temos agora alguns tributos muito diferentes. Nós temos, inclusive, o imposto seletivo, daí nós teremos o imposto seletivo para mineração e exploração, e eles conseguiram ressuscitar, falaram que ele iria ser extinto, o IPI, Mark. Agora, se você montar uma indústria aqui no Paraná e daqui a pouco algum concorrente seu implantar essa mesma indústria lá na Zona Franca de Manaus, você vai voltar a pagar o IPI. Porque é isso. Nesse caso, com a reforma tributária, parte da carga tributária vai ser definida pelo seu concorrente. Se uma indústria que concorre com você estiver na Zona Franca de Manaus, você volta a pagar o IPI. Enfim, vamos aguardar a legislação que vai regulamentar a reforma. É uma vitória, mas nós podemos acompanhar que, novamente, os lobbies vinham ali a descaracterizar essa reforma e que tão logo a gente acabe precisando de uma contra-reforma, ou seja, revisar os instrumentos ali apontados. Nós fizemos esse alerta quando aprovado o arcabouço fiscal, que talvez ele não pararia de pé da forma como não foi concebido por muito tempo. A reforma tributária corre esse risco. Mas vamos torcer para que, de fato, ela seja bem implementada e que ganhe o Brasil. Eu ando um pouco cético nesse sentido.